A primeira coisa que eu quero deixar vocês cientes é que tudo que a gente fizer a partir de agora está sendo gravado, beleza? Todas as nossas aulas elas vão ser gravadas. Por quê, professor? Eu vou parecer, professor, não sei o que, professor. É assim, pessoal. Como vocês viram, estão faltando 2 alunos aqui, né? Tá faltando Richardson e Antônio ainda. Acho que tem mais, né? Tem outro ainda ou não? Tá todo mundo. Acho que só é Richardson e Antônio. Então, diante disso, pessoal, algumas pessoas não conseguem entrar devido à instabilidade da internet, outras pessoas o celular trava, descarrega, etc e tal. Então, diante disso, as aulas da gente vai ser todas gravadas, tá certo? E assim que acabar as aulas, eu estou disponibilizando ela no YouTube. Eu mando o link para vocês acessarem essas aulas no YouTube, tá certo? É um link privado, então eu mando só no grupo, aí vocês clicam em cima, abrem a aula e tudo que tiver aqui na tela do meu computador, eu falando e o que eu mostrar para vocês vai aparecer nessa aula lá, tá certo? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, vamos para o aplicativo. Pessoal, esse aplicativo aqui, eu vou dividir minha tela com vocês a partir de agora, ok? Para vocês verem o que eu estou vendo aqui. Espera só um minutinho que ele vai mudar, ok? Que tem um delayzinho, aí ele sempre demora um pouco para poder abrir a tela. Pronto, vocês estão vendo o que eu estou vendo na tela do meu computador, ok? Nesse lado aqui, eu acredito que os professores já falaram isso com vocês, mas eu vou falar também. Nesse lado aqui esquerdo da tela de vocês, você tem aqui um pontozinho que está mostrando a câmera, ok? Essa câmerazinha aqui, você se clicar nela, ela desativa a sua câmera. Tá certo? Isso é porque vocês estão em casa. A gente está trabalhando numa plataforma agora remota, de uma forma totalmente diferente. Então a gente vai estar trabalhando dentro da casa de vocês. Então, para não ser invasivo, quando vocês acharem convencional, vocês podem clicar em cima da câmerazinha e vai aparecer apenas um nomezinho aí embaixo de vocês. Tá certo? Se vocês quiserem ficar logados também não tem problema nenhum. Eu tô falando isso porque às vezes quando a gente tá no nosso ambiente interno, na nossa casa, às vezes acontece alguma intervenção. Entra pai, entra mãe, entra irmão, entra cachorro, papagaio, periquito, né? Entra, aí chama, aí pergunta se quer uma coisa, se quer outra, não é assim? A gente tá dentro de casa. Eu mesmo tô aqui, às vezes minha esposa vem aqui, meu menino vem aqui, bate na porta. Então por isso que a gente tem que saber das ferramentas que o aplicativo tem. A primeira seria essa daqui da câmera, tá certo? Que essa ferramenta da câmera você pode ligar e desligar na hora que quiser. Porém, contudo, entretanto, todavia, de vez em quando eu vou chamar o nomezinho de vocês para saber se vocês estão aí mesmo, tá certo? Se não estão dormindo, se pegaram no sono ou se estão acordados, ok? Do mesmo jeito da sala de aula. Vocês começaram a conversar muito, né? Eu brinco com vocês. Vamos lá. Ao lado desse aplicativo da câmera, a gente vai ter um aplicativozinho aqui que é o do microfone, ok? Esse do microfone é a mesma coisa. Quando você clica em cima, ele para de transmitir o áudio local. Você continua me escutando, porém, se você falar alguma coisa, você não vai, eu não vou escutar o que você está falando, certo? Esse do silenciar, eu vou pedir toda vez que a gente entrar na aula, vocês clicarem em silenciar. Tá certo? É quando você quiser falar, você clica em cima e fala comigo. Por que isso, professor? Porque gera instabilidade na rede e porque gera ruído também na gravação, entendeu? Fica uma coisa chamada de feedback. Ele entra, volta, sai, volta, entendeu? E fica muito barulho. Aí se passar um carro da pamonha, olha a pamonha, né? Então se passar o carro do abacaxi ou o carro de qualquer outra coisa, e você tiver com esse aí ligado, eu vou escutar daqui, entendeu? Se sua mãe lhe chamar, se seu pai falar, se o cachorro latir, se o passarinho cantar, né? A gente escuta tudo. Isso causa interferência. Vocês não escutam minha voz direitinho. Se falar mais de uma vez, né? A voz começa a cortar. Então, quando vocês entrarem, sempre que entrarem na aula, vocês colocam aqui em silenciar, certo? Que é para não pegar o ambiente de vocês. Quando você quiser falar, você clica de novo e tira esse silenciar, tá certo? Todo momento eu vou estar prestando atenção em vocês aqui. Então, quando você falar, eu paro. Aí você fala o que você quer, que você teve dúvida, alguma coisa do tipo, e daí a gente volta, tá certo? Pessoal, todo professor vai trabalhar desse jeito? Não. Ok? Essa é a nossa sala de aula virtual. Como é na escola, cada professor tem as suas normas e as suas regras para trabalhar na sala de aula. Deixa eu virar para cá porque eu tô olhando para aqui que o computador tá aqui, mas vocês estão aqui que o celular tá aqui.
Tá certo? Então, como é na sala de aula normal, cada professor vai ter a sua forma de trabalho. Uns vão trabalhar dessa forma, outros vão trabalhar de outra forma, tá certo? Então, não se preocupe com isso não. Cada professor tem a sua autonomia para estar trabalhando da forma que ele bem entender com o aplicativo. Eu só estou passando os meus parâmetros, ok? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, nessa tela aqui, toda vez que você for sair do aplicativo, você clica em desligar. Por quê? Pode acontecer de você esquecer, ficar alguém na sala e você começar a transmitir seu áudio normal e a pessoa do outro lado vai escutar. Porque é um aplicativo de celular normal, certo? Você tem que fechar ou se você apertar apenas aí em minimizar, ele vai apenas minimizar e vai continuar normalmente. Aqui do lado, pessoal, você vai ter nos 3 pontinhos é o chat, ok? O chat é para vocês conversarem entre si, conversarem comigo também, quando vocês acharem necessidade. Tipo, eu tô falando aqui, pronto. Eu tava falando ontem na aula com o 8º ano e do nada minha voz sumiu. Aos meninos, professor, tá sem voz, professor, tá sem voz, professor, tá sem voz. E eu fui procurar a configuração aqui para saber o que foi que tinha mexido e meu computador do nada desligou a minha voz, né? Então o chatzinho aqui, ó. Oi, oi. Certo? E daí vocês veem. Professor, minha internet caiu. Não tem problema se a internet cair, ok? Se a internet cair, se ocorrer qualquer problema do tipo, ok? Eu estou gravando todas as aulas. Deixa eu olhar se eu coloquei mesmo para gravar. Tá gravando, pronto. Eu estou gravando todas as aulas para disponibilizar no canal no YouTube, tá certo? Porque se às vezes tem instabilidade. Hoje de manhã eu estava dando aula no 2º ano, tiveram 2 alunos que não conseguiram entrar. E eles não conseguiram entrar por causa da internet deles. Os demais todos estavam assistindo a aula e no caso da dele, na internet dele, ele não estava conseguindo. Acontece, né? Instabilidade de internet, celular descarregar, computador quebrar, qualquer coisa do tipo. Mas para vocês não terem nenhum problema com isso, eu vou disponibilizar todas as aulas no meu canal do YouTube. Quando acessar, viu? Clica lá em gostei, dá o like no canal, que vão ter 3 pessoas inscritas lá até agora. Né? Mas eu tenho um canal no YouTube, eu vou disponibilizar essas aulas para vocês lá, certo? De modo indireto, né? Elas não vão estar abertas assim ao público, vai estar aberta somente para a galera da turma através do link que eu mandar para vocês, tá certo? Então eu vou mandar um link específico no grupo de vocês toda vez que terminar. Dá um like e se inscreve, exatamente, dá um like e se inscreve, né? No canal, deixa um joinha lá, o canal do... Lá tá com o meu nome, velho, tá com o Joaci. Depois eu vou criar outro canal alternativo, botar Panda, né? E tudo mais. Mas eu vou disponibilizar lá. Então aqui vocês podem conversar, falar bem à vontade, certo? Digitar aí. Esse aqui é o bate-papo de vocês. Qual é o problema desse bate-papo? Não é igual a sala de aula, ok? Porque na sala de aula vocês conversam, eu não escuto. Aqui o que vocês falarem eu gravo e o que vocês digitarem eu vejo, né? Então vai ter isso aí. Mas vamos lá. Pessoal, eu mandei um cronograma para vocês. Vocês se lembram? Sexta-feira, eu acho, foi antes de ontem, uma coisa do tipo, que vai ser a forma que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar, pessoal, com cronogramas mensais, porque a gente não sabe quando é que esse coronavírus vai passar, né? Passando um pouco disso aqui, como é que vocês estão? Estão todo mundo bem? Ninguém pegou esse negócio não, né? De coronavírus não, né? Tá todo mundo bonzinho, né? Tudo tranquilinho? Tá, professor. Pronto, graças a Deus. Espero que esteja. Né? Então hoje a gente vai fazer o que, pessoal? Hoje é a primeira aulinha da gente. A gente vai debater esse cronograma. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá certo? E logo após o debate desse cronograma, a gente já começa na nossa aula de revisão. Professor, por que aula de revisão? Porque já faz um bocadinho de tempo que vocês me viram e que vocês tiveram aula, tá certo? Então a gente vai rever tudo aquilo que a gente aprendeu, desde o que é história, como se trabalha com a história, o que são fontes históricas, o que são a medição do tempo, a questão dos séculos. Nós vamos ver paleolítico, neolítico, e se der tempo, a gente chega até a Mesopotâmia, que foi o último ponto que a gente ficou, tá certo? Pessoal, questão de tempo de aula, prestem bem atenção nisso. Betinho nos informou que a gente assim deveria estar com um tempo aí hábil de 40 minutos de aula, deixando 5 minutos para vocês acessarem outro professor, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, isso vai depender muito do que a gente conseguir adiantar ou não, certo? Porque a gente não vai ter intervenção. Eu não preciso estar falando, Antônio, tá conversando com fulano de tal.
né? Chegar aqui, Diogo, pare de fazer isso. Ou então chegar para Lucas aqui e dizer, Lucas, pare de dar atividade para fulano, né? Maria Luísa eu nem falo, né? Porque Maria Luísa é a menina que tá ali, termina tudo primeiro e os outros tudo vai em cima dela para pegar as colas, né? Mas eu não vou ter essa... Oi? Fala, Antônio. Pode falar, Antônio. Eu também sou sabido. Você é muito inteligente, Antônio. Eu não falei que você não era, não. Você é muito inteligente. Eu tô dizendo assim, que o maior momento eu chamo sua atenção porque você tá conversando, não é assim? Não é questão de atividade, tô falando de conversa. Passado. Mas, vamos lá, passado. Então aqui não vai ter tanta interferência, pessoal. Aqui vocês vão estar todos aqui assim, dessa forma. E normalmente eu vou estar falando mais com vocês. Essa tossinha chata é por causa da alergia, entendeu? Aí quando eu me acordo cedo e tomo banho, eu fico meio fungando. Então vamos lá. Então, diante disso, o que é que vai ser, pessoal? As aulas, a gente vai ter esse prazo de 40 minutos, podendo variar. Quando a gente tiver 2 aulas, como é o caso de hoje, certo? A gente vai passar 1 hora direto aqui, mais de 1 hora, né? O certo seria 80 minutos, 1 hora e 20. Possa ser que a gente passe um pouquinho menos, 1 hora e 10, 1 hora e 5, dependendo se der tempo da gente trabalhar o que a gente previu para hoje dentro do nosso cronograma, tá certo? Então, se a gente trabalhar tudo que está dentro do cronograma dentro desse tempo, beleza, a gente terminou, passa as atividades, tudo tranquilo. Se eu não conseguir trabalhar, a gente talvez aumente mais ou então diminua. Vai ser tudo muito moldável. Tudo isso que eu vou passar para vocês, pessoal, ele é moldável, ok? A gente está se adaptando. É uma nova forma de trabalho, uma nova ferramenta, certo? Todo mundo está se adequando a isso. Então, diante disso, a gente vai se organizando. Todo mundo entendeu? Tudo belezinha? Então, vamos embora. Vamos primeiramente para o cronograma, beleza, pessoal? Nosso cronograma aqui, ó, dia 12 do 5 hoje, 8h30 da manhã, a gente iniciou a nossa aula. Estamos pelo aplicativo aqui, como vocês podem ver, ó. Quer que eu aumente mais a tela ou tá bom o tamanho para vocês? Dá para ler aí? Tá dando para ler, Luísa, direitinho? Sim. Pronto, então vou aumentar só um pouquinho de nada que dá para aumentar aqui sem cortar. Até bater aqui, pronto, bateu. Tá sim, professor. Pronto, vamos lá. Então hoje a gente vai fazer um debate interativo, que é esse debatezinho que a gente tá conversando, beleza? E logo após a gente vai para a revisão. Pessoal, essa lista de exercícios eu vou deixar porque como a gente vai ter uma aula hoje e outra amanhã, vai ficar muito em cima, tá certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, eu necessito dessa leitura do capítulo 3 do livro para amanhã. Hoje de tarde vocês vão ter que ler esse capítulo 3, esse tema 3 no caso aqui, ó. Do livro da página 58, ok? Como é que vai ser isso? Eu quero que vocês leiam, ok? Apenas ler, vocês vão apenas ler esse material aqui dessa página 58 em diante, desse tema 3. Porque quando for amanhã a gente vai trabalhar ele. Hoje a gente vai fazer, logo após eu terminar de ler esse cronograma, uma revisão geral, ok? Eu vou pegar desde o início, que a gente começou lá com a questão do que é história, para que serve história. E daí eu vou andando. Vou andando até a última aula que a gente deu. Como é uma plataforma online, não tem como fazer isso. Como vocês estão percebendo, eu tô falando. Tá um monólogo aqui meu. E vocês falam um pouco, né? Sim, professor. Não, professor. Tá certo, professor. Não sei o que, professor. Não tem aquela interação de sala de aula de eu estar controlando vocês. Vocês pedindo, eu vou no banheiro, eu vou não sei o que. Se vocês forem aí depois vocês acessam a aula que está sendo gravada. Eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Então esse exercício de revisão, eu vou deixar ele assim, amanhã é que eu vou entregar esse exercício para vocês, ok? Porque aí vocês vão ter uma semana para fazer esse exercício e me entregar de volta. São apenas 10 questões bem pontuais, revisando tudo que a gente já assistiu de aula até o momento. Continuando, amanhã a gente vai ver o tema 3 do livro, da página 58 em diante, até quando der. E para casa, essa atividade aqui é de casa, tá certo? Que vai ser enviada amanhã junto com o exercício de revisão. Na próxima terça-feira a gente já começa o tema da Mesopotâmia. Tem atividade de casa também. Deixa eu botar casa aqui nessas atividades. Pronto. Atividade de casa, pronto. Pessoal, quando for nessa aula aqui, ó, da quarta-feira, dia 20, nós temos um total de 4 videozinhos para nós vermos, certo? 2 sobre a Mesopotâmia
e 2 sobre a história dos hebreus. A primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês no 6º ano têm disciplina para assistir esses vídeos sozinhos e fazer o que eu vou pedir? Ou vocês preferem que eu coloque o vídeo aqui e vá comentando com vocês, assistindo com vocês? O senhor que sabe. Tanto Não, faz. porque assim, a gente tem que ver o que é melhor para vocês. Pra mim, Esses tanto vídeos faz. aqui, eles já estão disponíveis, entendeu? Para vocês assistirem. Eu já mandei para vocês esse cronograma. Se você quiser até assistir antes ou depois, beleza. Mas essa aula do dia 20, que são 2 aulas de 7 horas a 8h30, vão ser destinadas para isso. Se vocês fizerem isso em casa, quando chegar nesse dia, eu vou apenas debater o vídeo, ou então eu deixo esse vídeo para vocês assistirem na hora da aula. Entendeu? Então é melhor a gente assistir antes e o senhor debater na hora da aula. Pronto, então tá Fica- certo. Porque se vocês quisessem também, se tivesse alguma dificuldade de assistir, né? Esses vídeos eu já coloquei, eu não sei quem foi colocou, falou aí, coloque antes, né? Eles já estão numa planilhazinha que eu mandei pra vocês, tá certo? Essa planilha eu já disponibilizei. Quando acabar aqui eu disponibilizo de novo no grupo, tá certo? É porque vocês estão conversando, vocês conversam tanto no grupo. Ontem eu fiquei doidinho de noite pra achar as conversas que tinha, se eu não me engano, no de vocês, não, de vocês tinha muito não, mas no do 7º ano tinha quase 400 conversas. Aí pra eu saber ali o Professor, que... parece que Pode falar. Yarley tá com dificuldade de entrar. É Ele o que falou. eu falei. Mas- Às vezes acontece essa dificuldadezinha, não é o aplicativo e não é o programa, às vezes é apenas a internet. Tá certo? Pode Por ser isso que eu também. tô gravando todas as interações da gente para disponibilizar depois. Hoje de manhã eu também tive 2 alunos que tiveram problemas e na outra aula seguinte eles foram entrar e também tiveram problemas. Mas aí no caso indica que isso é internet. Aí devido a essas instabilidades eu estou gravando tudo que eu tô falando aqui da forma que vocês estão vendo, que eu disponibilizo o link na internet, só é você clicar e assistir depois no YouTube, certo? Não tem problema não. Já por causa disso. Então pronto, então a gente faz isso. Esse daqui já tá com vocês, eu mando daqui a pouco de novo, pra quem perdeu. E a gente... Vocês assistem esses vídeos antes, eu vou pedir algumas anotações sobre esse vídeo, mas isso aqui ainda é pro dia 20. Quando chegar perto eu peço pra vocês, tá certo? E daí eu digo o que é que eu quero. Depois a gente continua com esse aplicativo, certo? E as nossas aulas, pessoal, elas vão ser mais com esse aplicativo da forma que eu tô trabalhando com vocês aqui, ok? Deixa eu ajeitar meu fone aqui, que meu fone tá aqui embaixo, tá caindo os fios. Vão ser dessa forma. Depois que vocês se adequarem a esse aplicativo, eu vejo outras formas de trabalho, como jogos digitais. A gente tá trabalhando história antiga, tem muito jogo. Eu posso colocar um joguinho aqui e vocês analisarem cada perfil do jogo, certo? Eu posso criar algumas mídias aqui com o Kahoot também, que é outro aplicativo que tem. E posso ver a questão da disponibilidade de vídeos e interação. Como? A gente tem um Google Earth, eu não sei se vocês já viram, que é o Google Terra, né? Que ele dá para você acessar qualquer local do mundo, ok? Então, como eu tô no computador, tem como a gente estiver trabalhando aqui o Egito Antigo, vamos colocar. Eu levar vocês, mostrar vocês lá nas pirâmides, lá no Egito. Entendeu? Tem como a gente acessar aqui museus, tem como a gente fazer um monte de coisa. Já que é interativo, né? Eu posso chegar aqui agora, vocês estão vendo minha tela, ó. Vou chegar aqui, ó, bem rapidinho, vou aqui na, sei lá, tô no Google aqui, vou no YouTube, eu quero mostrar um vídeo pra vocês sobre, deixa eu olhar o que eu quero. Egito, né? Calma aí. Egito. Eu clico aqui, ó, já vem, certo? Se eu quiser vir aqui pra vocês e colocar aqui Museu Mundial, a gente pode acessar um museu aqui online, certo? Isso dentro de poucos cliques, ó. A gente já tá bem-vindo ao Museu Mundial, tudo mais tal. A gente pode ver várias e várias coisas. Eu mostrar obras de arte direto para vocês. Então aqui eu tenho uma interatividade maior com vocês. Deu para entender, né? Porque lá na sala de aula muitas vezes a gente fica limitado ao quadro e ao livro. Tá certo? Não que a gente não vai usar o livro, a gente vai usar o livro em todos os momentos. Porém, eu tenho mais ferramentas aqui. Certo? Seria como se toda aula fosse na sala de vídeo, né? Que lá a gente tem essa questão da sala de vídeo, tem que estar reservando e tudo mais, certo? Voltando pra cá. WhatsAppzinho aqui, o que foi? Deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa aqui a mais. Bora entrar, gente. Já tentei com minha mãe, de muitas formas não consigo. Só da aula de espanhol. Ah, quem é esse aqui que tá falando? Lucas?
Jaciara, que é? Olha, É Yarley. a Yarley, né? Mas Yarley tá como se fosse conectado aqui comigo. Yarley, tu tá por aí, Yarley? Tá me escutando? Não é Yarley não, não é Yarley não. É o outro Lucas, o Lucas do cantinho. Ah, entendi. Ele não tá conseguindo entrar. Ah, Entendi. deve ser a internet. Ok? Porque como vocês estão acessando e ele não está conseguindo, deve só ser somente a questão da internet mesmo, tá certo? Vamos começar a aulinha de revisão de hoje? Simbora? Todo mundo preparado? Vamos lá. Beber uma aguinha aqui que agora vai direto. Tchan, tchan, tchan. Né? Aula, professor Joaci, como trabalha o historiador. E daí a gente vai analisar algumas coisas também sobre o que é história, como funciona a história e para que serve a história, ok? Pessoal, essa é a aula de revisão. Sendo assim, eu não vou pedir para vocês copiarem nada não. Eu quero que vocês prestem muito atenção que tudo isso que eu vou falar aqui, a gente já falou em sala de aula, tá certo? Belezinha para todo mundo, eu quero que vocês prestem atenção e vejam, e depois se vocês precisarem, vocês vão ver, rever e rever de novo e rever de novo, quantas vezes forem necessários, ok? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui. Oi, quem tá falando? Pode falar. Nada? Então vamos. Primeira coisa, pessoal, o que é história? Esse ó ficou meio estranho aí, porque a fonte que eu utilizei separou esse ó, não sei porquê, eu já tirei e botei, mas esse ó é junto, certo? O que é história? Vamos lá perguntar para Antônio. Me responda aí, Antônio. O que é história, Antônio? Calma aí. Tô calmo. História é o que o historiador trabalha. Como exemplo, a história das coisas antigas, de antigamente. Beleza, tem a ver. Das civilizações. Tem a ver, Antônio. Lucas Emanuel. Fala aí, Lucas, o que é história? O que é história? Isso. É o caminho que o ser humano percorreu e o que o historiador trabalha. Isso. E pra fechar, Maria Luísa, o que é história, Maria Luísa? Professor, Oi. história é... Calma aí. Vamos pensar. É o que o homem trabalha, como todos falaram. E é o percurso do homem no tempo. Isso, o percurso do homem no tempo. Ok, beleza, obrigado. Então, como vocês já viram aí, vocês já sabem dessa temática, né? Então, a história, pessoal, vai ser o percurso do homem no tempo, ok? Então, tudo que o ser humano faz é contabilizado como história. Então, você não tem como ter a história sem ter a presença do ser humano. Ok? Então, para que serve essa história, pessoal? Ela vai compreender a sua realidade atual a partir do estudo do passado. Muitas das coisas que nós temos nos dias de hoje já passou por algum momento, né? Nós temos uma sala de aula de hoje que ela está sendo ressignificada. Quem pensou no início desse ano que a gente ia ter uma sala de aula virtual? E aí? Eu não pensei nisso, vocês pensaram? Mas a gente está numa sala de aula virtual. Tá certo? Então, diante disso, ela vai servir para a gente compreender a nossa realidade atual a partir de estudos do passado. Outra coisa também, que é a história, ela vai ser esse percurso do homem no tempo e ela vai possibilitar nós compreendermos sociedades antigas, anteriores à nossa. Quais suas diferenças, particularidades, certo? Mas cada uma fruto do seu tempo e da ação dos seus sujeitos. Diante disso, essa história, certo? Ela vai servir para a gente analisar outras civilizações e saber o que elas trouxeram de bom ou de ruim até os dias atuais. Muita coisa que a gente vai estar trabalhando até os dias de hoje vem lá da antiguidade, né? A gente vai ver a questão da Grécia Antiga mais à frente, a gente vai ver a questão do Egito, né? A gente já está vendo a questão aqui do Paleolítico, Neolítico, né? Que são idades da pedra lascada, pedra polida, que são contribuições que os homens ou seres humanos vão trazendo ao longo dos anos.
E essas contribuições a gente vai anotar e perceber isso. Ela vai servir também para a gente observar essas diferenças. Lembre-se que cada civilização, certo? Ela é sujeito do seu tempo e da sua ação, dos seres que são sujeitos dessa civilização. Se eu perguntasse para vocês, lá na China é igual no Brasil, a gente sabe que não é. Né? Bem diferente. Os Estados Unidos é diferente. Então, cada um desses locais a gente também vai tentar compreender diante desse pensamento histórico, ok? Perceber as diferenças, as culturas, ok? Que seria o fruto da ação do homem em determinado local, certo? Então a gente vai perceber isso tudo com a questão da história. E também a história vai possibilitar, pessoal, compreender ações diferentes de pessoas em diferentes lugares no mundo todo, ok? Que influenciaram o nosso presente. Muitas das coisas que nós temos nos dias atuais, elas não vêm de hoje, né? Se você parar para pensar um pouco, né? De onde surgiu a sala de aula? Ok? A primeira, chamado o pedagogos ou pedagogo no dia de hoje, né? A gente vai ver a origem do pedagogo lá na Grécia Antiga, né? Há 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Se a gente for pensar, como surgiu, sei lá, o tênis que eu estou usando, a sandália que eu estou calçando, a calça jeans, né? Fruto de um movimento trabalhista. Então são várias coisas que a gente vai tentar observar, certo? E trabalhar com esses parâmetros. Todo mundo já compreendeu aí, né? O que é história e para que serve a história, tá certo? Tranquilo? Podemos passar? Dá um sim aí no chat se não quiser falar. Que a gente vai passar. Só entrar no chatzinho e colocar sim, sim. Pronto, Tardelli. Valeu, Tardelli. E Arley também, pronto. Lucas Emanuel. Então vamos embora. Tá vendo que é bem mais dinâmico e bem mais rápido? Então vamos lá. Pessoal, a principal base de trabalho do historiador é a indagação, certo? Ele vai pegar muito daquela filosofia que vocês estudam, daquele amor à sabedoria. E ele vai trabalhar, a principal pergunta do historiador é o porquê. Tudo na vida tem um porquê. Certo? Então as perguntas que o historiador vai trabalhar para viabilizar seu trabalho, que ele vai fazer essas perguntas normalmente ao passado, são perguntas como porquê, como, onde, quando, quem, certo? São questionamentos, indagações. Se a gente pegar nos exemplos dos dias de hoje, né? Vocês estão aí, eu vi que vocês estão todos bonitinhos que nem eu, fardado. Coisa mais linda do mundo. Né? Mas vocês perguntaram, de onde saiu o pensamento de fardamento? O que é uma farda? Quem começou a utilizar? Por que nós na escola trabalhamos com esse pensamento de farda? Certo? A gente vai recorrer aos moldes da Revolução Industrial lá no final do século XVIII, início do século XIX, onde os trabalhadores eram identificados através de fardas. Esse fardamento também foi passado para nós através desse pensamento fabril. Que a escola tem um pensamento também de adequar nós, vocês no caso, para um futuro trabalho. Então, num trabalho, quando vocês forem trabalhar em qualquer canto na vida de vocês, vai ter uma farda, né? Se você vai trabalhar numa farmácia, você vai trabalhar de empresário, você normalmente bota um terno, uma gravata, advogado, né? Juiz, promotor, cada um deles tem um tipo de fardamento que identifica a profissão, né? Então, são coisas pra gente se pensar. Oi, Paulo. Vamos lá. Continuando. Ok? Então todo mundo viu, né? Como o historiador trabalha. Ele vai trabalhar fazendo várias questões, várias indagações. E essas indagações, pessoal, elas vão ser feitas para o quê? Né? O historiador tem que construir sua história. A gente já viu na análise nossa que a história ela é construída. Depende do que o historiador pega para fazer essa história. Quanto mais dados ele tem, mais ele constrói. E se ela é construída, ela pode ser desconstruída também, segundo a visão de Michel de Foucault, né? E Bauman também trabalha com isso, que é naquela questão do livro dele, que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? A questão da liquidez da sociedade e tudo mais. Mas não vem muito ao assunto, não. Vamos pra cá. Né? Então, para o historiador fazer a história, ele tem que pegar materiais. E esses materiais variados para analisar e construir a história são chamadas de fontes históricas, ok? Então fontes históricas vão ser tudo aquilo que o historiador vai pegar, colocar sua mãozinha assim, ó, lindo, né? Para poder construir a história, ok? Professor, espera aí que eu não dá para ler direito não. Deixa eu entrar aqui no aplicativo e ver.
Professor consegue entrar em quê? Sim, na conversa de vocês eu vejo. Eu vejo. Vocês não querem que eu leia, não? Se vocês não quiserem, eu não leio. É privado aí. Porque eu não consigo ler pelo celular que tá aqui do meu lado, não. Certo? E quando eu abro a tela do computador... eu não vejo vocês, tá certo? Eu só vejo pelo celular. Eu acho que ele quis dizer conseguir. Eu acho. Não. Ele perguntou. É porque não botou a interrogação. Ele botou, professor consegue entrar? Aí quando eu falei que eu entrei aqui, ele disse, consegue, né? Que era no chat, pra conversar privado. Mas se vocês quiserem conversar privado, pessoal, não olho não tem problema não, eu continuo na aula. Eu tive que abrir o programa, abrir a tela do computador. Quando eu tô na minha tela aqui, não tem como eu ler, porque no celular é bem pequenininho. Eu não tenho como tá clicando em cima, tu tá entendendo? Mas podem ficar à vontade, eu não vou ler aí não, então já que vocês querem. Só se fosse for alguma coisa pra mim, aí vocês falam que eu direciono, tá certo? Belezinha? Vamos lá, continuar. Como trabalha o historiador, certo? Ele trabalha com investigação. Ele vai trabalhar basicamente muito parecido com... Como é o nome daquele desenhozinho, rapaz, que tem um cachorrinho que investiga as coisas? Qual é o nome? Sherlock? Hã? Sherlock não, né? Não, pronto, ele vai trabalhar aqui nem Sherlock Holmes também, mas seria o desenho. É o do Scooby-Doo. Ele trabalha muito parecido com o Scooby-Doo, com Sherlock Holmes, ok? Que você no Scooby-Doo, você já sabe a trama no final? Não, você passa o desenho todinho, né? Pra aprender, pra saber quem foi que no final fez aquilo. Então o historiador vai trabalhar desse mesmo jeito. Ele vai pegar vestígios, vai pegar peças do passado, que tudo isso que ele pegar vai ser chamado de fonte histórica, certo? As fontes, pessoal, elas são variadas. A gente já estudou isso também, isso aqui é só revisão. As fontes, elas podem ser escritas, como vocês veem aqui em cima, ó. Deixa eu riscar aqui um pouco, viu? Não liguem não, que eu vou estar riscando com o mouse. Beleza? Só que com o mouse é ruim de riscar, ó. Ó, fontes escritas, é tudo que é escrito. Vixe, como fica torto. Fica muito torto. Então a gente vai ter jornais, revistas, livros, atas. Tudo que for escrito vai ser fontes escritas. Ok? Tem alguém que tá com o microfone ligado. Desliga, por favor. É só o microfonezinho. Isso. Vamos lá. Foi? Pronto. Vamos lá. Fontes iconográficas, pessoal. Íconos quer dizer imagem, certo? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu vir aqui. Não. Aqui. O anfitrião tá falando. Vocês estão me escutando? Sim. Pronto, beleza. Vamos lá. Ó, pessoal, então aqui a gente vai ter fontes iconográficas, ok? Íconos no grego quer dizer imagem, certo? Iconografia seria o quê? Imagens paradas, imagens estáticas. Então, que fontes históricas são essas? São pinturas... Eita, cortei por cima. Desenho, fotografias. Eu ainda vou comprar como é que se diz? Um mousepad não. É como se fosse uma canetinha digital para eu ficar escrevendo aqui, né? Para não fazer essas ranhuras aqui. Fontes orais, pessoal. Vai ser todo o depoimento que você captar. Essas fontes orais, ela pode ser, sei lá, uma narrativa de um avô, de um pai. Não necessariamente tem que ser escrito, desenhado ou pintado, né? Mas as narrativas, as formas de falar, elas são normalmente passadas de pai para filho, certo? Você vê isso muito em sociedades tribais na África, onde a história ela perpassa do pai, do mais velho, para o mais novo. Vocês vão ter também aqui fontes materiais, certo? Objetos pessoais, fósseis. Pessoal, é bem rapidinho aqui. Cadê? Deixa eu só atender o celular. Deixa eu atender só o celular aqui pra ver aqui bem rapidinho, pessoal. Só um minuto. Alô? Oi. Oi.
Não, a minha tá normal aqui. Eu não tô contigo aqui, não. Hum. Tu não conectou o de Antônio no meu, não? Tu sai do de Antônio? É, aí por isso. Eu acho que é assim, Vice. Eu acho que tu entrou no meu pela mesma conta que tu entrou pelo de Antônio. Deu pra entender? É, deve estar no seu e-mail. Aí, no caso, tu vai ter que criar depois outro e-mail para Antônio, para tu logar o de Antônio pelo e-mail de Antônio. Tu tá entendendo? Pronto, você faz assim. Oxe, que coisa. É porque eu acho que tu entrou no meu. Tu sai, tu vê se tu tá logada no meu. Pronto, tu faz assim, ó. Tu vai fazer assim, certo? Ó, presta bem atenção. Tu vai entrar no Team Link de novo. Tu não vai entrar no código que tem lá. Tu vai gerar uma nova sala, um novo código e pedir pros meninos entrar no novo código que tu vai gerar. Tu tá entendendo? Tu vai entrar no Team Link de novo. Aí quando tu entrar, tu vai dizer criar uma nova sala. Aí tu vai criar uma nova sala, não coloca o ID e manda o link dessa nova sala que só vai ter tu para os meninos. Entendeu? Pronto, tenta aí. Qualquer coisa tu me fala. É porque tu logou no meu, rapaz. Aí eles ficam, se eles entraram pelo teu com o meu, aí fica tudo junto mesmo. Aí tu tem que criar uma nova sala. Pronto, pessoal. Era só uma questão interna aqui. Porque foi o seguinte, foi bem engraçado agora, né? A mãe de Antônio entrou pelo link dela, só que ela é professora também. E ela acessou o link dela no da gente. Aí ficou tipo assim, a aula dela lá, de vez de sair o som dela, tava saindo o meu som, e eu dando aula de uma coisa aqui, e ela querendo dar aula de outra coisa por menino dela, mas deu muito da meu. Aí eu mandei ela criar outra sala lá e vai dar certo. Foi bem engraçado. Mas vamos lá, né? A gente parou em fontes materiais, tá certo? Fontes materiais é tudo aquilo que o historiador pode pegar com suas mãozinhas lindas e maravilhosas, certo? Então vai ser o quê? Objetos pessoais, uma escova antiga, fósseis, né, ruínas, instrumentos de trabalho, qualquer coisa que ele possa pegar é chamado de fonte material. Fontes sonoras, pessoal, tudo aquilo que emite som, pode ser um disco, um CD, uma fita, não sei se vocês são do tempo de fita cassete, isso é antigo, né, gravações de rádio. Agora a gente vai ter uma nova modalidade de gravação de voz que é chamada de podcast. Vocês conhecem os podcasts ou não? Já escutaram falar nesse nomezinho? Pessoal, oi. Já ouvi falar, mas nunca. Pronto, podcast, sabe o que é podcast? É feito isso aqui que eu tô fazendo com vocês. Essa nossa aula, ela tá sendo gravada em vídeo e tá gravando áudio também. Se eu pegar só o áudio dessa aula e disponibilizar para vocês no canal da internet, é chamada de podcast. Ok? Eu vou ver se eu consigo depois fazer um site para mim ou um aplicativo que eu possa disponibilizar só os áudios, né? Que muitos de vocês, assim, se quiserem o vídeo, beleza. Mas se não quiserem só escutar a aula, ter também um podcastzinho da aula. Eu vou ver como é que se faz para montar um podcast que eu nunca fiz não, entendeu? Aí eu vou tentar. Essas aulas de gente, pessoal, eu tô gravando elas por esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aplicativozinho aqui é bem legal. Isso aqui é um programa no computador que eu tenho aqui que é chamado de OBS Studio. Tá certo? Aí tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, aparece aqui. E na nossa aula, quando tiver lá gravado, vai aparecer o Pandinha lá em cima também, que é a minha marca registrada, né? É nóis. Vamos voltando aqui. Então pronto, né? Entenderam o que é fontes históricas, né? Vai ser tudo aquilo que o historiador pega para fazer a história. Ela pode ser escrita, iconográfica, oral, material, sonora. Qualquer coisa que ele pega para construir a história é uma fonte histórica. Lembre-se de, dentro do pensamento histórico e do pensamento da disciplina de história, não existe verdade, viu? Vai ter a construção histórica. Cada um de nós, eu, vocês, Maria Luísa, Lucas, certo? Tardelli ou qualquer um de vocês podem ter a verdade de vocês. Mas dentro do pensamento de história, tudo é questionável.
ok? Tudo é construído. Se você pega um dado, você vai analisar aquele dado e através dali você vai construindo a história, tá certo? Então eu não estou falando da vida pessoal, estou falando da disciplina de história. Não existe o pensamento de verdade, ok? Todo mundo compreendeu? Posso passar o que são fontes históricas? Faz um joinha aí quem tiver com a câmera ligada e quem não tiver, fala aí no chat ou fala no microfone mesmo. Sim! Tá certo, Tardelli. Sim, então vamos passando, vamos embora que é a revisão. A revisão não para não. Pessoal, diante disso, o homem começou a trabalhar tentando medir o tempo, certo? Desde os primórdios. Para quê? Para se utilizar mais do tempo. Eles no início, quando eles surgiram, eles não sabiam, não dominavam o fogo. Então eles tinham medo da noite. Então eles contavam o tempo para saber quanto mais ou menos aproximadamente quanto faltava para o término do dia, né? Então eles começaram a trabalhar com esse pensamento de tempo, né? De sucessões de dias e noites, estações do ano, e começaram a inventar algumas coisas para tentar medir esse tempo, ou tempo medido. O tempo medido, pessoal, ele vai ter um nome que vem da Grécia Antiga, que é chamado de cronológico, ok? Que tinha um deus da Grécia Antiga, um titã chamado de Cronos, que era chamado o deus do tempo. Então o tempo que a gente pode medir, esse tempo é chamado de tempo cronológico. A primeira forma de medição, pessoal, que a gente vê aqui, uma das primeiras, não a primeira, mas uma das primeiras, vai ser essa indumentária aqui. Essa indumentária aqui, como vocês podem ver, é um potezinho de barro. E aqui no meio, ó, deixa eu pegar aqui, eu vou desenhar de vermelho, certo? Aqui no meio, tem um buraquinho bem pequenininho nesse ponto onde eu tô falando aqui, certo? Que aqui eles enchiam de água. E essa água ia escorrendo aos poucos, o buraco era bem pequeno mesmo, eu botei maior só para vocês visualizarem aí. E essa água ia saindo aos poucos aqui por baixo. E com isso eles poderiam contabilizar mais ou menos o tempo que a noite teria, certo? E essa indumentária é chamada de clepsidra, ok? Isso aqui foi desenvolvido no Egito Antigo, para saber mais ou menos o tempo de uma noite. Quando eles enchiam essa clepsidra, quando a água acabava toda, eles sabiam que estavam perto da madrugada e perto da noite acabar. Isso se via muito quando eles estavam em guerra, para saber o tempo que eles tinham para adentrar o dia, porque as guerras antigas normalmente eram praticadas somente durante o dia. À noite eles davam uma pausa, porque era escuro, não tinha como ver, era muito arriscado levar uma tropa completa na escuridão da noite. Então, essa clepsidra era muito utilizada durante essas guerras, que eles colocavam a água e ficavam ali marcando, né, quanto tempo faltava para amanhecer, para fazer a estratégia de guerra e adentrar o inimigo, certo? Outra forma também, que essa daqui já é feita na Grécia Antiga, ok, seria o relógio de sol, mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Esse relógio de sol, como vocês podem ver, ele trabalha com o pensamento da sombra aqui, ó. Como a gente sabe, que vocês já viram na aula de geografia de vocês, o sol nasce no leste e se põe no oeste, ok? Leste e oeste, isso mesmo, estou lembrado ainda. Então, diante disso, você vê a movimentação aparente do sol, e daí, conforme essa sombra vai se movimentando, você sabe quanto tempo ainda falta para acabar. Não tem aqui no Nordeste, a gente usa muito uma frase popular que é quando é meio-dia, né? Diz, o sol tá a pino. Vocês já escutaram falar nessa frase? O sol está a pino? Ou não? Não, eu nunca escutei. Normalmente o pessoal mais antigo, eles falam essa frasinha. O sol está a Minha pino. avó fala isso. Oi? Quando é meio-dia. Isso, quando é meio-dia. Ela Porque fala. a pino quer dizer que ela está no centro, ok? E embaixo, a sombra dele vai ser diretamente paralelo ao que está em cima. E quando esse sol vai se movimentando, esse movimento chamado movimento aparente do sol, porque na realidade quem se movimenta é a Terra, certo? Ele vai transitando essa imagem, né, da sombra. Então os gregos, aproximadamente em 3.500 a.C., eles pegaram essa imagem para poder sondar, né, nesse relógio solar quanto tempo teria o dia. Qual era o problema, pessoal, de trabalhar com relógio solar? Eram as questões ligadas a sombra, nuvens. Se é um dia chuvoso, não tem muito sol, ok? Mas eles trabalhavam muito com esse relógio solar. E nesse daqui você pode ver, ó, que ele vai ter um pino no meio, certo? E vão ter vários riscos. Esses riscos chegariam aproximadamente... Eita, reta errada. Consigo. Vixe, é triste fazer reta com isso.
Esses riscos, pessoal, eles chegavam aproximadamente perto aí de um tempo que nós temos um tempo que nós temos nos dias de hoje, que seria um tempo aproximado de 1 hora cada risco desse, né? Então naquele tempo eles já tinham esse pensamento de medir o tempo, de trabalhar com o tempo que a gente chama tempo cronológico, ok? O tempo medido é o tempo cronológico. Continuando mais um pouco, né? Outra forma aqui, já mais à frente, século XIV, ok? Seria a ampulheta. Essa ampulheta, pessoal, você teria uma quantidade de areiazinha que quando ela cair, ela poderia determinar um tempo específico. Você tinha ampulheta de um dia, de 1 hora, de uma semana, certo? Dependendo da quantidade de areia. Eles cronometravam para que essa areia ia caindo. Quando ela passasse todinha daqui de cima para aqui para baixo, se completava um tempo determinado, um tempo medido. E bem mais à frente, pessoal, a gente vai ter os relógios mecânicos. O primeiro relógio mecânico, ele foi construído em 1300, ok? Eles possuíam aí pesos descendentes e eles trabalhavam, né, como se fosse forma de pêndulos, certo? E esse primeiro relógio foi feito a pedido de uma pessoa da igreja, né, em 1327 a 1333, certo? Que era para trabalhar as rotinas da igreja, né? Que era um abade inglês que pediu, ó, e tudo mais. O nome do cara lá foi encomendado por Richard D. Willingford, né? Que é esse abade aqui, que era para trabalhar nas rotinas da igreja. Foi o primeiro relógio mecânico. Pessoal, esse relógio aqui, ele tinha um tamanho quase da sala da gente, da sala de aula da gente lá na escola, certo? E ele fazia a função que um relógiozinho que você tem no pulso aí, ele faz. Para você ver a questão do desenvolvimento tecnológico, né, da época até os dias de hoje, ok? Então o ser humano sempre teve essa questão de medir o tempo. E conforme eles foram medindo o tempo, eles foram dividindo esse tempo em pequenas porções. Que seriam o quê? A gente vai ter, dia de hoje, né? Vamos para o dia de hoje, as formas de medição do tempo. A gente vai ter o segundo, um gigante. O segundo, o minuto, né? Assim, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano. Aí depois chegou em ano, né? Beleza. Aí a gente vai ter a década, que são 10 anos. 10 anos. 10 anos foi peso. 10 anos, né? Você vai ter o período de 100 anos, que é o século. E você vai ter o período de 1000 anos, que é o milênio. Certo? Então você vai ter aí a divisão do tempo de várias formas diferentes. De hoje o homem, o ser humano, ele contabiliza esse tempo de várias formas, certo? Então, o mais fácil de trabalhar seria a forma que os historiadores trabalham com a contagem do tempo, que seria um tempo de 100 em 100 anos, que são chamados de séculos, certo? Que são aquelas regrinhas que a gente já viu, ok, em sala de aula. Pessoal, precisa eu rever essas regras da contagem dos séculos? Sim ou não? Vocês se lembram dos séculos ou não? Aquelas regras tipo assim, 1000, que século é esse? Aí você pegou, tem 2 zeros, os 2 zeros não tem nada, risca, coloca só o que sobrou. Sobrou 10, coloca em algarismo romano, século 10. Mais ou menos, né? Então vamos rever essas regras, tá certo? Pessoal, deixa eu tentar desfazer isso aqui. Deixa eu olhar se vai desfazer. Ele não desfaz não. Tem nada não, vou abrir uma aba aqui. Vou fazer aqui embaixo. Pessoal, como são essas regras dos séculos, ok? Vamos lá. Os séculos, eles são períodos de 100 em 100 anos, ok? Como a gente pode ver aqui, o século 1, ele começa do ano 1 e vai até o 100. O século 2 começa de 101 até 200, certo? A forma mais certa, mais fácil de se calcular os séculos é da seguinte forma, ok? Existem duas regras práticas que a gente vai rever essas regras. A primeira é quando as duas últimas, prestem atenção, duas últimas casas decimais terminam em 0, ok? Vamos lá pegar exemplo. A gente tem aqui 200. As duas últimas casas decimais aqui terminam em 0. O que é que você faz? Você vai riscar essas duas últimas casas decimais e vai colocar apenas o número que sobrou. Sobrou quanto? Sobrou o 2. Certo? Esse 2 você coloca como em algarismo romano. Então, século 2 seria 2 em algarismo romano.
Suponha que você tem aqui 2000. Você circula as duas últimas casas decimais. Só tem 0. Se só tiver 0, você risca. Sobrou quanto? Sobrou 20. Quanto é 20 em algarismo romano? É x. E depois você coloca outro x. Certo? Então a primeira regra é essa. Quando terminar as duas últimas casas decimais em 0, você coloca o número que sobrou. Outro exemplo, você tem aqui 1400. Ok? Coloca igual. 1400. Que século é esse? Certo? São 14 séculos. 14 unidades, 14 vezes 100. A gente está trabalhando com períodos de 100 anos, ó. Que é um século. Ok? Um século é como se fosse 1 vezes 100. 2 séculos, 2 vezes 100. 3 séculos, 3 vezes 100. Aí por essa regra aqui você faz mais rápido. Tem as duas últimas casas decimais terminam em 0, circula as últimas duas e risca. Isso para terminar em 0. Sobrou quanto? 14. 14 em algarismo romano vai dar quanto? Vai dar x, i e v. Século 14. 14 vezes 100. Nessa primeira fase da regra, todo mundo entendeu ou alguém ainda tem alguma dúvida? Fala aí que a gente vai para a segunda fase da regra. Pode falar aqui mesmo ou então colocar no chatzinho aí. Falem aí se vocês ainda têm alguma dúvida nessa primeira fase terminando em duas casas decimais. Vamos lá, Yarley, Tardelli, Pirata, que eu não sei quem é que tá com o nome Pirata, Luísa, vamos lá. Por mim, pode ir pra próxima. Pode, pronto, os outros. Por mim também pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir? Pode ir. Pode ir? Então vamos lá. Primeira fase da regra é essa. Segunda fase da regra, pessoal. Como é que se faz? Quando tiver algum número, ok? Nas duas últimas casas decimais. A gente tá falando das duas últimas casas decimais, ok? Vamos lá. Se a gente coloca agora aqui 2000, ok? E 1. A primeira parte da regra continua. Circula as duas últimas casas decimais, ok? Se tiver número, aqui não tem 1, aqui tem um 0, mas aqui tem um 1. O que é que faz? Você risca as duas últimas casas decimais e coloca mais 1. Mais 1. Então você vai somar o 20 que sobrou mais 1. Vai dar 21. 21 em algarismo romano vai ser x, x, e coloca o izinho aqui, ok? Toda vez que tiver algum número nas duas últimas casas decimais, você circula esses dois últimos números e troca ele por mais um e soma com o número que sobrou. Suponha aqui que você tem, ó, 900... Ô, 9 feio. 901. Você vai para as duas últimas casas decimais, ok? Circula as duas últimas. Como aqui vai ter número, você risca ela e coloca mais 1. Como você coloca mais 1, vai ficar 9 mais 1 vai ser igual a 10. Século 10 em algarismo romano vai ser o quê? X. Deixa eu riscar isso aqui, que isso aqui não tem não. Vai ser um x, que é o 10 em algarismo romano. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Ou podemos prosseguir? Pode ir pro outro, professor. Pode ir, né? Isso é muito fácil. Pode, por mim pode. Pode ir, pode ir. Bom, vamos embora, que é revisão. Né? Então, para dividir esse tempo medido pelo ser humano é chamado de tempo cronológico. Os seres humanos também desenvolveram os calendários, ok? Calendários diversos. A gente vai ter o calendário, como a gente já viu nas aulas, certo? Tipo o calendário judeu, que mede o tempo de uma forma. O calendário egípcio, que mede o tempo de outra forma. Mas tudo são medições de tempo. A gente vai ter o calendário islâmico, árabe, certo? E tudo mais. E a linha principal, pessoal, do nosso calendário é a divisão do tempo em antes e depois de Cristo, tá certo? O nosso calendário vai ser da seguinte forma. Você vai ter aqui, ó, uma linha do tempo, como a gente já trabalhou, linha torta. E o centro do nosso calendário vai ser o nascimento de Cristo. Tudo que vem antes vai ser chamado de AC, que vai ser antes de Cristo, e tudo que vem depois é DC, que é depois de Cristo, porque a base do nosso calendário é o nascimento de Cristo, beleza? Continuando um pouco.
A periodização do nosso calendário, ela tem a base europeia, tá certo? Por isso que a gente diz que o nosso calendário ele é eurocêntrico, porque é um pensamento voltado ao pensamento cristão católico da Europa. Mas existem várias outras divisões, né? Como eu já falei, tem calendário judeu, muçulmano, cristão, chinês, etc. Ok? Diante desse pensamento da linha cronológica, pessoal, a gente vai ter a divisão da história, ok? Dentro desse pensamento, dessa divisão cronológica, ela vai estar dividida em períodos, a nossa história. A gente vai ter aqui, ó, a pré-história, que seria desde o surgimento do homem até 3.500 aproximadamente. A maioria dos livros traz 4.000, pessoal. Eu botei 3.500 aqui, que é uma visão aproximada, tá certo? Mas a maioria dos livros trazem 4.000 antes de Cristo, que vai ser a invenção da escrita pelos sumérios lá na Mesopotâmia, tá certo? Então a primeira fase vai ser chamada de pré-história, que vai ser dessa medição do tempo, certo? Desse tempo cronológico, que ela vai pegar lá desde o surgimento dos primeiros hominídeos lá na África até o surgimento da escrita. A Idade Antiga vai pegar desde o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia e a questão também ligada à invenção da escrita em 4.000 a.C. até 476, que vai ser a queda do Império Romano, a invasão bárbara do Império Romano, ok? Depois a gente vai ter a Idade Média, que vai ser um período de quase aproximadamente aí, próximo de 1.000 anos, certo? Que ela vai pegar da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, ok? Depois a gente vai ter a Idade Moderna, que vai pegar daqui da queda do Império Bizantino, que é chamado Império Bizantino aqui, certo? Até a Revolução Francesa em 1789. E da Revolução Francesa para cá, a gente chama de mundo contemporâneo, que é o mundo que a gente está vivendo na atualidade. Tá certo? Essa é só uma divisão da história. Eu passei isso no quadro para vocês também, que seria um pensamento mais cronológico dessa história. Ok? E fim dessa primeira parte da revisão. Vamos para a segunda parte da revisão. Beleza? Não, calma aqui. Segunda aula, vamos embora. Sobre a origem dos seres humanos. Alguém ficou em alguma dúvida nessa primeira parte do que é história, para que serve a história, como funciona a história, etc, etc, etc? Ou não? Não. Não, né? Então vamos embora. Próxima parte agora. Deixa eu só aumentar aqui, tá bom? Esse tamanho. Acho que ficou melhor. Vamos embora. Origem dos seres humanos. Pessoal, a origem dos seres humanos, ela, como a gente já viu, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Só um minuto. A origem dos seres humanos que nós vamos trabalhar, ela vai ser voltada ao pensamento evolucionista, tá certo? Nós já vimos em sala de aula que nós temos dois pensamentos fortes, que são duas teorias. O que é teoria a grosso modo? Vão ser grandes, eu acho. Nenhuma das duas pode ser comprovada de forma científica, ou seja, palpável, pegar e comprovar. A gente vai ter o criacionismo, certo? Que vai ser uma teoria que vai ter a base na Bíblia, que vai dizer que Deus criou todas as coisas. E nós vamos ter o evolucionismo, que vai dizer que as coisas aconteceram basicamente também do nada, a partir do grande Big Bang, da grande explosão, né, que essa explosão ocorreu do nada e que o ser humano foi evoluindo ao longo dos anos, certo? Mas são duas grandes teorias. Como a gente já pediu em sala de aula, vocês definem a teoria que vocês acham melhor. Muitas pessoas definiram pelo criacionismo, achou mais coerente, mais racional, outras pelo evolucionismo, tá legal? Mas essas aí são teorias. Eu não vou debater essas teorias com vocês, eu já vou direto para o resumo que a gente já fez. Essas teorias eu acredito que a gente já debateu em sala de aula e que todos vocês já se posicionaram sobre algum pensamento sobre esse. Alguém tem alguma dificuldade de compreender o criacionismo e o evolucionismo, pessoal? Oi? Não, professor. Não, então vamos Nenhum. embora. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, viu? Que eu falo mais devagar. Tá bom essa forma de trabalho? Tá tranquilo até agora? Um grande eu acho. Isso. Pronto, então vamos indo. Certo? Então a questão da história ela vai trabalhar com o pensamento evolucionista, que os seres humanos teriam evoluído de um ser primata bípede, certo? Que seria chamado
hominídeo, porém até hoje não se tem comprovação científica nem achados arqueológicos que comprovem isso. Por isso é uma grande teoria. Não quer dizer que o homem veio do macaco, ok? Isso não existe. Isso é apenas uma teoria, um grande eu acho. Mas segundo o pensamento, né, as primeiras manifestações de vida, segundo esse pensamento evolucionista, teriam ocorrido nos oceanos a partir de 3,5 bilhões. Quando a gente fala do evolucionismo, pessoal, a gente trabalha com uma amostragem, né, de tempo muito grande. São bilhões de anos, milhões de anos. Quando a gente trabalha com o criacionismo, não. O pensamento é menor, certo? A base bíblica, ela informa que o mundo ela vai ter aproximadamente 6.500 anos, que não vai ter tanto tempo, né? Então depende da teoria que você realmente está trabalhando. Mas vamos lá. Que essas primeiras formas de vida teriam surgido de formas microscópicas, certo? Nos oceanos. E a partir daí os seres humanos evoluíram. O que é a evolução, pessoal? A evolução trabalhada aqui é a evolução aos moldes de Charles Darwin, ok? Que ele vai trabalhar com a evolução das espécies. Ou seja, o mais forte, ele permanece vivo, e o mais fraco, ele morre. A evolução aqui não é uma microevolução, O que seria uma microevolução, pessoal? Essa é a evolução que a gente está tendo no dia a dia. A gente assiste uma aula, a gente adquire conhecimento, a gente evolui. No final do ano eu já falei isso para vocês vão evoluir para qual? O 7º ano. Né? Assim, depois para o 8º, e assim é uma evolução. Porém, a evolução que ele está falando aqui, que é baseado nos dizeres de Darwin, seria uma macroevolução. Essa macroevolução seria você se transformar de um ser em outro. Era como agora, ó. Pronto, a gente não está passando agora por essa pandemia do coronavírus. É como se a gente passasse por isso e depois todos nós, né, nos transformássemos em outro ser. Né? Não era apenas uma microevolução, uma macroevolução. Nós nos transformássemos por completo em outro ser para poder sobreviver. Né? Então seria uma macroevolução. Mas não era apenas algumas células, alguma forma, não. Era tudo. A gente virasse um Super Saiyajin, sei lá, nível 5 aí, um Rosé da vida. Né? Quem assiste anime aí sabe o que eu estou dizendo. Né? Então Pokémon, um Pikachu se transformou em Raichu. Né? Vamos pegar uma macroevolução, né, que eles defendem. A borboleta, né? Quando ela é apenas aquele casulozinho, aquela minhocazinha, e ela entra no casulo e se transforma numa borboleta. Isso seria uma macroevolução, você se transformar em algo totalmente novo. Tá certo? Continuando. Então a origem dos seres humanos seria aproximadamente há 5 milhões de anos, certo? Na região da África. Ok? Teria esfriado o tempo e lá tem uma floresta densa e essa floresta teria se transformado em savanas. O que seriam as savanas, pessoal? Seriam mais ou menos isso aqui, ó. É uma região espessa, certo? Grande. E você vai ter árvores espaçadas. E vão surgir essas graminhas, que são essas gramas pequenininhas. Tá certo? Ó, nessa parte daqui de baixo, acho que não dá pra ver meu mouse aqui. Mas você vai ter gramas pequenas e vai ter uma parte bem espaçada de árvores, ok? Então essas savanas, a definição tá aqui, ó. É uma região plana, cuja vegetação predominante são gramíneas, salpicadas por árvores espaçadas e arbustos isolados, ou em pequenos grupos. Segundo o pensamento, os seres humanos, quando surgiram, né, eles eram primatas. Esses primatas eram mais parecidos com o que a gente tem hoje como macacos, né, orangotangos e tudo mais. Não era isso, mas era parecido, certo? A gente está trabalhando com a teoria. E diante disso ia tendo a evolução. E depois que surgiram essas savanas, você pode ver que não tem árvores próximas umas das outras, que as árvores estão espaçadas, com espaço entre elas, certo? E esses primatas, eles ficaram muito, como é que eu posso dizer, amostra para os caçadores. A gente tinha animais grandes que caçavam eles. E eles pulavam de galho em galho, árvore em árvore. Agora não, eles teriam que olhar por cima, teriam que ter um espaço maior. E isso, segundo o pensamento evolutivo, fez com que eles começassem a forçar a sua coluna vertebral para começar a andar em duas patas, que é o chamado, ou então em duas pernas, que é o chamado bipedalismo. E essa evolução foi aos poucos, ok? Foi causando isso. Ó, estes parentes, entre aspas, né? Vou colocar aspas aqui. Cadê minha canetinha? Esses parentes, vou botar umas aspas aqui, dos seres humanos, certo? Eram muito diferentes dos atuais. Nos milhões de anos eles foram sofrendo evolução. O que é uma evolução, pessoal? São transformações físicas, ó,
Transformações físicas e culturais. É você se transformar por completo. Ok? Segundo o pensamento evolucionista. O ser humano ascendente, as espécies ascendentes do ser humano são chamadas de primatas. Tá certo? Que habitavam a região da savana. E aí, para se adaptar, eles começaram a andar sobre duas pernas, que foi chamado de bipedismo ou bipedalismo, é o mesmo nome. Certo? Esses primatas bípedes receberam o nome de hominídeos. Certo? Então, essas pessoas da linha hominídea é que vão dar origem ao que nós chamamos de seres humanos, segundo o pensamento da evolução. Pessoal, abrindo mais um ponto aqui. Isso é verdade? Não, a gente não trabalha com pensamento de verdade dentro do pensamento histórico. Isso é um pensamento construído. Eles fizeram isso ao longo do tempo. Essa é apenas uma vertente do pensamento, que é a vertente evolucionista. Nós temos a versão criacionista que diz que foi Deus que fez todas as coisas. Existe certo, existe errado? Não, existe a sua opinião e o seu pensamento. E você, para poder trabalhar com um dos dois pensamentos, você tem que estudar sobre isso. Todo mundo entendeu direitinho? Belezinha? Falem comigo. Sim. Sim. Pronto. Entendi. Beleza. Vamos continuando. Ok? Então, segundo o pensamento de evolução, aí os cientistas defenderam esse pensamento aí dos hominídeos. Deixa eu me sentar um pouquinho aqui na cadeira, que eu tô meio que com sono ainda. Né? Os cientistas chamaram essa linha dos seres humanos de hominídeos, certo? Da família biológica, certo? E que poderiam fazer parte desses ancestrais. Como vocês podem ver, pessoal, os cientistas eles enfatizam muito isso aqui, ó. Preste atenção. Essa parte da cabeça deles aqui, ó. Esse primeiro, ele quase não teria testa, tá vendo, ó? A testa dele seria mínima. Isso aqui seria a massa cefálica, ou seja, o cérebro deles, ok? Então eles dizem que os primeiros, os australopithecus, afarenses e tudo mais, esses primeiros que faziam parte, eles não tinham um cérebro muito desenvolvido. O cérebro ele vai começar a se desenvolver depois do Homo habilis, certo? Porque aqui você pode ver que a testa dele já é maior e a caixa craniana é maior. Eles vão dizer que esse desenvolvimento, quem trabalha com evolucionismo, vai dizer que esse desenvolvimento se dá através de um momento que esse Homo habilis ele pega materiais e começa a caçar. Até então, nesse primeiro momento aqui, eles eram herbívoros, e caçadores e coletores, né? Mais herbívoros, mais coletores. E a partir daqui do Homo habilis, eles seriam caçadores e coletores. E a caça, a carne vermelha, tem uma proteína, segundo o pensamento evolucionista, que faz com que esse cérebro viesse a se desenvolver. Esse é um dos pensamentos deles, tá certo? Continuando. Depois viria um Homo erectus. O nome erectus quer dizer reto, né? Ereto. Habilis quer dizer habilidoso. Depois o Homo sapiens neanderthalensis, que é um homem sabido. Porém, ele trabalhava numa região fria. Tinha os ossos mais fortes, né? E era chamado de neanderthalensis. Esse aqui seria Homo sapiens neanderthalensis, aquele que a gente viu no filme Os Croods. Se lembra do filme Os Croods? O carinha mais forte lá, o pai da menina, tudo mais tal, seria desse Homo sapiens neanderthalensis. E depois viria a linha do chamado Homo sapiens sapiens, que é um homem sabido, ou sábio, né? Que seria a linhagem que trouxe origem a nós, né? A nossa descendência, vamos colocar assim. Aqui seria outra visão dessa linhagem dos hominídeos, tá certo? Você ia ter ali o Australopithecus afarensis, depois várias linhagens dos Australopithecus, como a gente viu no livro de vocês, depois o homem habilidoso, depois o Homo sapiens pré-neanderthalensis, o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, que colocaram ele aqui parecido com as fotos de Jesus Cristo que a gente tem, né? Não sei porquê, mas ficou com o cabelão e com a barbona. Mas tá valendo. Vamos passando. Pessoal, essa aqui era a imagem que eu queria mostrar para vocês. Esse foi o primeiro fóssil de Australopithecus afarensis que acharam. Essa pessoa linda e maravilhosa aqui é chamada de Lucy, certo? Ela foi achada na África, na região do Quênia, tá certo? Ela vai ser o primeiro hominídeo achado, né? Da linha dos Australopithecus, né? Nem hominídeo ainda, é da linha dos Australopithecus. É bem rapidinho, pessoal. Deixa eu olhar só a hora aqui, pra eu não me perder. 9h40. Pessoal, a gente vai até
10 para as 10, certo? A gente tem mais 10 minutinhos aqui. Eu vou terminar esse assunto com vocês. Ok? Porque a gente pegou, lembre-se que a gente pegou o intervalo, ok? Que era de 9h15 a 9h30. A gente tá direto desde que começou. Eu vou terminar esse assunto e a gente deixa o próximo assunto sobre a Mesopotâmia para amanhã, de manhã. Certo? Então aqui, pessoal, o que foi que eles acharam, pessoal? Prestem bem atenção. Eles acharam esses fósseis que tem aqui do lado, esses ossos, ó. Por isso que a gente diz que tudo é uma construção. Tem como a gente analisar esses fósseis e fazer uma figura dessa como foi feita de argila e representar ela desse jeito? Só com esses ossinhos que tem aqui do lado? Não, né? Então eles criaram muita coisa desse fóssil, né, de Lucy. Então, como você pode ver, o que acharam foi esses ossos aqui. A principal base, pessoal, para dizer que ela andava sobre duas pernas, foi essa base aqui, ó, da cintura dela. Ok? Que mostrou que o ajuntamento dos ossos mostrava já que ela não tinha a coluna curva, que a coluna dela já era reta, ela é ereta, ok? Passando. Eu vou ler esse texto aqui para vocês porque ele é bem interessante sobre a história de Lucy. Eu já falei isso em sala de aula, mas só para vocês colocaram, né? Como vocês podem ver, isso aqui não é nem uma macaca nem um ser humano. É um misto dos dois. Foi uma construção, eles construíram essa imagem, certo? Através daqueles ossos que a gente viu. Ela era deram o nome dela de Lucy, certo? E ela era bípede. Ela ganhou esse nome porque o arqueólogo que achou ela, certo, na região do Quênia, tá escutando uma música dos Beatles, que era Lucy in the Sky, White Diamonds, né? Que era essa música aqui falando sobre Lucy, a luz das estrelas, ou alguma coisa do tipo. E ele pegou e botou o nome dela de Lucy. Isso foi em 1970, essa descoberta é bem recente, certo? E os registros dela, certo, através do carbono 14, falam que ela foi a primeiro hominídeo que acharam. Aqui, pessoal, é só para vocês verem as imagens de alguns deles, certo? Eu já comentei tudo isso em sala de aula. O Homo habilis, ok? O homem habilidoso. Ele já trabalhava com a pedra lascada, ok? Fazia indumentárias também feitas de ossos, como você pode ver, certo? Você vai ter o Homo erectus, que ele já era mais reto. O Homo neanderthalensis, que ele era mais forte e robusto, ok? E o Homo sapiens. A principal característica do Homo sapiens, pessoal, vai estar aqui no meio, ó, é a questão da introspecção, certo? A sapiência, a questão do pensamento, do raciocínio, ok? Da abstração e da formação da linguagem também, ó. Ele vai ter a capacidade, ó, do raciocínio abstrato, da linguagem, da introspecção e da resolução de problemas. Como a gente viu em sala de aula, ele resolve os problemas muito rapidamente, né? Ele vai pensar e vai agir logo. Os outros não, os outros demoravam mais. Isso também tem a ver com a questão do crânio dele, da questão do cérebro, segundo o pensamento da evolução. E lá da origem desses primeiros seres humanos, pessoal, até 12 mil anos antes de Cristo, que foi quando começou a Revolução Agrícola, a gente vai ser denominado essa primeira fase de Paleolítico, ok? Que vai ser quando eles trabalhavam com a caça, com a pesca e tudo mais, certo? Então ele vai ser o Paleolítico. No Paleolítico eles eram nômades, andavam de um local para o outro à procura de alimentos, viviam normalmente em cavernas, por isso que eram chamadas de homens das cavernas, certo? E trabalhavam basicamente através da caça e da coleta de alimentos. E quando esse alimento acabava e a caça acabava, eles se mudavam de locais constantemente, por isso que eles eram nômades. A organização social deles, eles viviam em pequenos grupos, certo? E onde o mais forte e o mais experiente normalmente dominava esse grupo. Comunicação era rudimentar. O que quer dizer uma comunicação rudimentar, pessoal? Não era bem definida, certo? Ele falava meio assim, entendeu? Deu pra entender o que eu falei? Acho que não, né? Então era uma comunicação meio rudimentar, mais através de gestos e tudo mais. Depois eles foram desenvolvendo a linguagem e as formas de falar. No final do Paleolítico, pessoal, eles vão ter a grande produção, que vai ser a grande coisa, o boom do Paleolítico vai ser o quê? A descoberta do fogo. O fogo significava vida, eles poderiam se aquecer durante a noite, se livrar dos animais, passaram a cozinhar, certo? Então a caça que eles comiam basicamente carne, como é que eu posso dizer, com sangue e tudo mais, começaram a cozinhar, assar os animais e começaram a fazer rituais também, tá certo?
Até que eles descobriram a agricultura. Como eu já contei a história para vocês, de tanto eles coletarem alimentos, as mulheres perceberam que quando caíam os grãozinhos de alimentos no chão, por onde elas passavam, depois de um tempo criava-se uma árvore. E elas descobriram como plantar. E isso levou à grande revolução da época, que foi a Revolução Agrícola, que ocorreu em 12.000 a.C. De 10 a 12.000, depende do livro, depende da perspectiva. Diante disso, inicia-se uma nova fase, que seria a fase do Neolítico, que é pedra polida. Essa primeira fase que nós vimos é o Paleolítico, que é pedra lascada, ok? O Neolítico, pessoal, a gente discute na próxima aula. Deixa eu falar só um pouco sobre a transição desse povo aqui, né? Segundo o pensamento, pessoal, esse mapa aqui, como você pode ver, está invertido, porque seria um mapa mais antigo, ok? Ele não vai ter o pensamento eurocêntrico com a Europa como centro do mundo, e nem como a Europa sendo o centro da civilização, né? Então, nesse mapa, esse aqui seria o continente africano. Os hominídeos teriam saído da África, subido para o continente europeu, e vão ter duas teorias que vão falar como esses hominídeos eles vieram para a América. Uma vai ser uma de uma arqueóloga chamada Niede Guidon, né, que trabalhou na região de Lagoa Santa, certo? Que ela achou artefatos lá que indicam que eles vieram de barquinhos. Vieram até essas ilhas aqui, ó, da Oceania, pegaram os barquinhos, vieram para algumas ilhas da Polinésia e de lá vieram para a América. Essa é a teoria de Niede Guidon. A outra teoria, que é bem conhecida, é a teoria do Estreito de Bering. Aqui tem uma passagem pequena entre a Sibéria e o Alasca. Eles disseram que essa passagem ficou congelada durante um período glacial. E os hominídeos conseguiram passar por cima dessa passagem e vindo para cá. Ambas as teorias são discutidas. Elas também são teorias. Elas não são assim comprovadas, ok? Elas são teorias. A mais comum e a mais conhecida, e que foi trabalhada durante muito tempo, foi a do Estreito de Bering, que eles passaram caminhando, como aqui está mostrando, certo? E muita gente acha inviável eles terem vindo de barquinhos, porque os barcos deles eram bem rudimentares. Porém, são essas duas teorias que prevalecem até os dias atuais. Pessoal, nós conseguimos, voltando aqui para o programinha, organizar 2 conteúdos hoje de revisão geral. Isso só foi possível porque a gente está trabalhando nessa plataforma online, ok? Quando for na nossa próxima aula, que será amanhã, eu continuo esse pedaço dessa revisão, ok? E daí a gente já continua no assunto mesmo, certo? Para isso eu necessito que vocês leiam, certo? Segundo o nosso cronograma aqui. Cadê? O tema 3, certo? Página 58 em diante. Porque quando for amanhã eu vou falar do Paleolítico de forma bem rápida e já entro na questão da Mesopotâmia, que foi onde a gente parou. Nas questões dos reinos da Mesopotâmia, a gente já vem direto para o capítulo do livro. Então a gente vai trabalhar... Professor, seria só a página 58? Não, a partir da 58. É o tema 3 completo, viu? Não é só a 58, não. Aqui não tem o nome só, não. Página 58 começa o tema 3. Você vai ler 58, 59, 60, 61, 62. Certo? Então que da começa. 58 a 62. Certo? Deixa eu botar aqui, ó. Página Entendi. 58 a 62. Eu vou mandar de novo pra vocês. Ok. É pra vocês lerem, certo? Vocês só vão ler. Porque eu tô Certo. pedindo pra vocês lerem. Pessoal, só pra gente terminar a nossa aula, certo? Nessas aulas online, a gente vai precisar muito, muito mesmo da interação de vocês e do trabalho de vocês. Eu não tenho como estar em sala de aula exigindo para vocês lerem, fazerem atividades. Quando eu passar as coisas, quando vocês chegarem, eu vou contar que vocês tenham feito isso. Ok? Porque a gente vai ter essa interatividade e eu vou necessitar que vocês estudem, vocês trabalhem, vocês, quando necessário, peçam apoio de papai e de mamãe para ajudar também, ok? E eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, mas para isso vocês têm que ler, tem que fazer atividade. Pessoal, toda atividade que eu passar eu vou corrigir, tá certo? Que é para não ter erro, porque alguns podem fazer certo, outros podem fazer errado. Então toda atividade que eu passar eu vou corrigir com vocês, vou conversar bem direitinho, tá ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Pronto.
Daqui a pouco, certo? Lá para meio-dia, quando eu acabar, que depois já que eu vou ter uma aula no 7º ano, eu posto. Deixa eu virar para cá que eu tô mostrando a mão aqui, a minha mão tá indo para um lado pro outro, eu não tô parecendo nada, né? Daqui a pouco eu posto essa aula no meu canal do YouTube e vou disponibilizar ela para vocês. Quem não assistiu ou teve qualquer problema, pode rever, pode visitar. Se teve alguma dúvida em algo que eu falei na próxima aula, pessoal, tanto as leituras que vocês fizerem quanto as videoaulas que eu tô fazendo assim de forma presencial e que eu vou colocar lá, se em algum momento apresentar alguma dúvida, vocês me perguntem no início da próxima aula, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, utilização de programa, problemas de acesso remoto, qualquer coisa, vocês podem entrar no meu pessoal. Ok? No grupo da sala, pessoal, eu não vou falar muito porque vocês se comunicam muito e tem muitas informações de vários professores. Qualquer problema, vocês entram no meu pessoal e mandam: professor, eu não estou conseguindo isso, professor, eu não estou conseguindo aquilo, que eu mando pessoalmente para vocês. Porque aqui, ó, só para vocês, ó, deixa eu só para terminar aqui, ó. Olhem para cá, eu vou dividir minha tela de novo com vocês, certo? Olha o tanto de mensagem que tem no meu WhatsApp aqui, ó. Só do 7º ano já vão, ó. Deixa eu abrir a tela para vocês aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Só do 7º ano aqui já tem 593 mensagens. Beleza? Os outros grupos ainda estão parados. Mas, ó, tem do 7º ano tem 500. Do 9º ano tem 8. Dessa compartilhando saberes tem 793. Do 1º ano tem 77. Do 3º só tem 20. Né? Do médio aqui, ó, tem 24. Então são várias e várias mensagens, ok? Então, diante disso, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar no meu particular, ok? E mandar a mensagem que eu retorno a vocês assim que possível. Tá certo, pessoal? Um bom dia para vocês, tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e proteja. E até amanhã. Amanhã a nossa aula é logo cedo, viu? Lembre-se disso. Ok? Faltando 15 minutinhos, eu tô mandando um link para vocês. Tá legal? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Lembre-se de sair apertando o vermelhinho, viu? Para entrar no do próximo professor. Certo.